Boa noite, galera. Boa noite. Tudo bem? Estamos iniciando mais uma live nessa noite de quinta-feira, nossa segunda, né? A nossa primeira foi antes de ontem, foi na terça-feira, com o título Rota 66. Hoje estamos começando aqui a nossa live com o título O Inventor. O que será que vem por aí? Né? Será que dá liga o motociclismo e a Bíblia? É isso que a gente vai falar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho sobre as duas coisas, ok? Nós temos que aprender a conviver em grupo, curtir as diferenças, né? Então a pergunta é, dá liga motociclismo e a Bíblia? A live de hoje é falando sobre o inventor. Mas antes, eu queria ver de você que entrou aí, fala de onde você é, deixa eu conhecer para ver até onde está chegando, essa conversa nossa. Coloque aí na tela, coloque aí de onde você é. Quero ver até onde vai. Eu estou aqui em interior de São Paulo, cidade de Itararé. Itararé fica a 350 quilômetros mais ou menos da capital, já na divisa com o Paraná. Para ter uma ideia, eu estou mais perto de Curitiba do que da capital São Paulo. Mas coloca aí na tela, quero conhecer você, quero ver de onde você se você puder, coloque aí pra gente interagir. Eber Eros, Eber, olá, Eber entrou. O Eber eu sei que é daqui da cidade mesmo, é de Itararé. Abraço, Eber. Quem mais? Quem mais está por aí? Queria dar o meu boa noite para você, mandar o meu abraço para você. Então coloque aí na tela de onde você é, qual a cidade e o estado. Eu sou aqui de São Paulo, Itararé. Vamos lá. Lubes é de Rio Claro, São Paulo. Prazer, um abração, meu irmão. Tá chegando então até Rio Claro. Já tive há muitos anos atrás, eu tive aí em Rio Claro, faz tempo. Deve ter mudado muito a cidade, acho que em torno de... Asas da Liberdade, Carlópolis. Ô, Noril, abração, irmão. Irmão do coração aí. Nós fizemos uma grande amizade no encontro que nós tivemos lá num lugar muito bonito, né? E o Noril é do MC Asas da Liberdade. Abração, meu irmão. Quem mais? Quem mais está por aí? Queria mandar o meu abraço. Mandei um abraço para o Lubes, para o Weber, para o Noril, para o Felipe de Contagem, Minas Gerais. Abraço, Felipe. Já passei por Minas Gerais. Em Contagem não, tive aí por BH, né? Contagem faz parte ali da grande BH, né? Se eu não me engano. Né? Boa noite, Eber. Um abraço para você também. Né? Então, veja só. Contagem, eu passei por perto ali. Se eu não me engano, Contagem é perto de BH, né? E tive por lá já. Eu tive ali por Belo Horizonte, passei por Divinópolis, que fica mais ou menos a 120 quilômetros de BH, e numa cidadezinha por perto, eu fiquei uma temporada ali em São Gonçalo do Pará, ali fica acho que 30 quilômetros de Divinópolis. José Eduardo está assistindo também. José Eduardo, de onde você é? Fala para nós aí, José Eduardo. Então, tive uma temporada em Alfenas, Minas Gerais, e ali mais ao sul de Minas, né? Mas é isso, irmãos. Essa irmandade maravilhosa que é o motociclismo, é bom estar com vocês, é bom cumprimentá-lo, é bom ver você participando, né? E a gente poder ter essa conversa legal aqui. E estava falando no início, não sei quantos estão conosco, essa é a nossa segunda live, nós tivemos uma na terça-feira, falamos sobre Rota 66, e hoje nós vamos falar sobre o inventor. Mas a pergunta que eu faço é, motociclismo e Bíblia, será que dá liga? Ai, 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 vai pegar fogo esse negócio, porque as pessoas falam assim, vai misturar religião. Eu vou repetir o que eu falei a semana passada, não vou falar de religião, não vou falar de igreja, não vou falar de nada disso, vou falar de Bíblia, de Deus,
Deus, todo motociclista é um homem de fé, é um homem que ele viaja segundo a proteção de Deus, ele pede a proteção de Deus em suas viagens. Jebson Oliveira, um abraço. Jebson, abraço para você. De onde você é? Coloca aí. Jebson Oliveira, prazer conhecê-lo, Jebson. Então, o motociclista é um homem de fé, porque ele pede a Deus a proteção nas suas viagens. Sandro Brito, Implacáveis MC, um abraço para vocês do Implacáveis MC, lá do Rio de Janeiro. Abração, meu irmão, Sandro Brito, prazer conhecer vocês. E continuando, nós somos, eu não vou falar de igreja, de nada disso, eu vou falar do inventor, falar um pouco de moto, falar um pouco desse Deus que nos mantém, que nos sustenta e que nos dá a vida e nos dá essa oportunidade de estar conversando nesse momento, né? Então, não posso deixar de agradecer o Paulo César. Irmão, um abraço para você. Obrigado, Paulo César. É o administrador desse grupo, né? Se ele não autoriza, sem ele, a gente não estaria agora conversando nesse momento. Mas andar de moto, eu costumo dizer que é vivenciar o prazer. Não é isso mesmo? Você concorda comigo? Fábio Souza Rodrigues, Fábio de Goiânia. Fábio, deixa eu falar uma coisa para você. Eu moro aqui em São Paulo, divisa com o Paraná. Jebson, em Itabuna, Bahia. Abração para os baianos lá. E Fábio, eu sou goiano, viu? Sou comedor de piqui. Eu tenho piqui aqui na minha casa. Eu trago, eu arrumo, congelo. O dia que eu estou com vontade, eu tiro a porção. Sou comedor de piqui, sou goiano. Lubes, como é que é? Deixa eu colocar aqui. Com tanto de ação social que os motociclistas praticam, com certeza nós amamos o próximo como amamos a nós mesmos. É isso aí mesmo, Lubes. Falou certo, falou bonito. Fábio Souza Rodrigues, Fábio Tax Motoclube. Abração para vocês também, o Tax Motoclube, Fabião. E queridos, estava falando para vocês, andar de moto é vivenciar o prazer, é ou não é? É por isso que nós estamos unidos nisso aí, porque é muito bom o vento no rosto, né, a sensação de liberdade, andar, ir cada vez mais longe, apreciar a paisagem, mais do que isso, fazer parte dela, fazer parte da paisagem, isso torna a experiência de pilotar uma moto algo surpreendente, uma experiência única. É ou não é? É verdade ou não é? É isso mesmo. Agora, a pergunta que eu faço agora é, como tudo isso começou? Né? Como chegou até nós? Quem é o mestre que inventou esse brinquedinho que nós amamos tanto? Né? Então, é interessante que as primeiras motos, coincidentemente, foram inventadas ao mesmo tempo em 2 lugares. Você sabia disso? Coincidentemente, as motocicletas, as primeiras, elas foram inventadas em 2 lugares. Ali na França, por Louis Perrault, certo? E nos Estados Unidos, por Sylvester Hooper, em 1869. Olha, faz um tempinho bom, hein? O povo estava ansioso, né, por uma vida nova, uma vida radical, e acho que algum louco que nem nós, né? Que as pessoas falam assim, ó, esse aí parece louco, né? Ele pega seu colete, coloca sua bandana, sai aí nessas estradas aí, nesse mundão de Deus, né? E então pessoas há muito tempo atrás queriam sentir essa sensação de liberdade que nós podemos sentir hoje. E o que eles fizeram? Na verdade, eles adaptaram o motor em uma bicicleta. Agora, pasmem, o motor era a vapor. Você sabia disso, não? Que na época estava em alta, eles estavam acostumados a os navios, os trens, serem movidos por vapor, movido a carvão. Agora imagine uma moto em nossos dias, imagine isso, uma moto, uma bicicleta que ele adapta um motor a carvão ali e ela passa a ser a primeira moto. Agora, não me pergunta hoje, né, Cláudia Alves, terríveis estradeiros de Sergipe, um grande abraço para o Nordeste lá, para Sergipe, um abraço para vocês, Cláudia, Deus abençoe.
Agora imagine em nossos dias a gente ter que manter vivo ali aquecido um motor a carvão. Não me pergunta como eles faziam, que isso, para eu te responder, eu vou ter que pesquisar. Eu sei que era um motor a vapor movido a carvão, agora como eles faziam para manter isso durante a viagem, devia ser percursos mais curtos, né? Como eles faziam, eu não sei. Mas começou dessa forma. 27 anos depois, ali em 1896, Hooper, então, ele aperfeiçoou esse seu invento e aí ele desafiou vários ciclistas da sua época, da sua região, para uma competição, para uma corrida, né? E lógico que ele deixou os motociclistas para trás. Sabe qual é a história triste desse acontecimento? É que Hooper, na sua segunda volta, tentando bater o seu recorde próprio ali da pista, ele teve um infarto fulminante. É isso mesmo. Ele teve um infarto fulminante. A história dele parou ali. Dele como pessoa ali, mas, ou melhor, a sua vida foi interrompida ali, mas a sua história continua, se estende até hoje, através desse sonho, desse desejo, e chega até nós. E a primeira moto com motor a combustão interna foi feita então por um alemão, que eu preciso ler o nome dele aqui porque é complicado, né? Alemão, deixa eu ler para vocês, era Gottlieb Wilhelm Daimler, né? A fábrica Daimler-Benz, que depois, mais tarde, se tornou aquela que nós conhecemos, Mercedes-Benz. É isso mesmo. E juntamente com Wilhelm Maybach, eles construíram então uma motocicleta com as rodas de madeira. Já pensou isso? Né? Valmir de Almeida, um abraço para você, Valmir. Abração. Valmir de Almeida. De onde você é, Valmir? Então veja só, essa fábrica, então, juntamente com Wilhelm Maybach, eles construíram essa roda, essa motocicleta com roda de madeira. O motor, veja só, a potência do motor, um motor de meio cavalo e atingia a velocidade incrível de 18 km por hora. Interessante, né? Então, você falar isso para a rapaziada de hoje é complicado, né? Mas começou dessa forma, né? Os grandes sonhos começam do primeiro passo. Então, por isso que aquele seu sonho, não desista, parece longe, parece difícil, ele só vai ser inatingível se você achar que é inatingível. Mas você tem que começar com o primeiro passo, para você... Alguns falam, alguns discordam, outros concordam, mas o sonho de muitos é a Harley Davidson. Aí para você chegar numa dessa, talvez você tenha que começar com uma CGzinha, talvez com uma bicicleta, uma CGzinha, até chegar lá. Para muitos, para alguns pode ser fácil, né? Tem condições, mas para a grande maioria isso é difícil. Mas o sonho se alcança dando o primeiro passo. E a primeira fábrica que a fabricar a moto em série foi em 1894 por Hildebrand e Wolf Miller. Então, e com isso aí chegou, as coisas foram crescendo, foram se desenvolvendo, foram se aperfeiçoando, a tecnologia foi entrando nesse brinquedinho e chegou nas motos que nós tanto admiramos hoje. Valmir de Almeida, então você é de São José dos Pinhais. Abraço para você, Valmir, para a sua terra aí também, no Paraná. E eu estou pertinho do Paraná, estou aqui na divisa, minha cidade fica na divisa. E agora, talvez tenha começado por um curioso, mas o seu desenvolvimento, ele precisou de um engenheiro. Para chegar àquilo que nós temos hoje, a engenharia tecnológica para se conseguir o que nós temos hoje é algo fora do comum. E vou falar uma coisa para vocês. Assim como nós foi preciso um engenheiro para essa obra que nós amamos, existe um engenheiro também, um engenheiro muito maior, um engenheiro
universal, um engenheiro poderoso. Alguns podem concordar, outros discordar, eu respeito, eu falei já para vocês, eu respeito a opinião de todos, eu respeito as diferenças, e nós temos que respeitar mesmo, porque Deus é o Deus da diversidade, tantas coisas diferentes que Ele criou para o nosso bem. Ele é o nosso engenheiro. Vou abrir um parênteses aqui. Quando eu entro nessa parte de falar de Deus, eu não entro em igreja, eu não entro em religião, eu entro simplesmente, eu tenho que falar aquilo, olha, que está escrito aqui, na Bíblia, tá certo? Aqui não entra achismo. A partir do momento que eu colocar aqui achismo, eu aconselho você sair da live e pedir para o administrador, não deixe esse camarada falar mais aqui. Eu não posso falar daquilo que eu penso, mas eu tenho que falar daquilo que Deus colocou aqui. Nós estudamos a semana passada, na Rota 66, nosso mapa, desculpa, nosso mapa, nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou repetir uma coisa que talvez algum de vocês que estão aqui agora não estava na segunda-feira. Eu disse assim, existe uma grande diferença em ter a palavra de Deus e em ser a palavra de Deus. Então aqui não contém a palavra de Deus. É muito cômodo para mim eu falar que aqui contém a palavra de Deus. Por quê? Porque aquilo que eu gosto, aquilo que eu estou de acordo, aquilo que eu falo assim, não, isso tá beleza, está de acordo com o que eu penso, eu falo assim, não, aqui é a palavra de Deus. Quando eu encontro alguma coisa, opa, não, mas que não é bem assim não. Aqui está diferente. Aqui, também foi um profeta que escreveu, né? Sabe lá o que passou na cabeça dele. Então, é muito conveniente, é perigoso até, porque eu vou escolher, isso serve, isso não serve. Ou eu creio nela, ou eu não creio. Né? Não é ela que tem que se adaptar a mim, é eu que tenho que me adaptar às orientações de Deus. Né? E então, como surgiu essa construção? Como surgiu? Existem muitas teorias. Eu creio nessa que está escrito aqui, na palavra de Deus. E quando você abre, se você tiver uma Bíblia aí, abra a Bíblia para conferir aquilo que eu falo, para não dizer assim, ele está falando da cabeça dele. Confere aí, se eu estiver falando alguma coisa contrária do que está escrito, você desliga e manda para o administrador, ele está falando diferente. Então, lá em Gênesis, no capítulo 1, e no verso 1, está escrito assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui dá alguns detalhes. A terra era, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Ok, aqui está falando da formação, da criação, né, do universo, do nosso planeta Terra. E interessante que aqui apresenta algo que eu tenho que parar um pouquinho aqui. Fala que havia trevas sobre a face do abismo. Fala que quando ele criou estava tudo em trevas, ok? Tanto que eu queria fazer um outro parênteses aqui, para explicar isso aqui. Veja só, quem é pai, grande parte dos que estão aqui talvez seja pai, né? E quem é pai sabe que quando nós esperamos a chegada de uma criança, nós preparamos a casa, nós preparamos o quarto, nós pintamos, ajeitamos, colocamos o berço ali, deixamos bonitinho, penduramos todos os bibelôs para a chegada da criança, para que quando ela chegue, ela encontre o ambiente o mais agradável possível. Não é assim que nós fazemos? Interessante que Deus fez da mesma forma. Quando ele começou esse processo de criação, aqui nós não vamos ler por causa do tempo. Daqui a pouco a gente já acaba. Mas você pode ler o capítulo 1 inteiro em sua casa. Né? E quando ele fez a criação, que vem relatando aqui, cada dia, aqui fala que no primeiro dia Deus criou a luz, no segundo dia foi o firmamento, no terceiro separou a água, terra, no terceiro dia ele criou a vegetação, separou a porção seca, no quarto dia os astros, sol, a lua, as estrelas, o quinto dia os peixes, as aves, né? No sexto dia os animais. Interessante que ele preparou todo o ambiente para a chegada do homem. O homem é o último a ser criado. Você sabia disso?
Ele é o último a ser criado. E quando ele faz isso, é como se ele estivesse preparando o quartinho do bebê para a chegada do bebê. E aqui, no verso 3, eu gostaria de ler com vocês esse verso 3, 4 e 5, que tem algo impressionante que eu gostaria de comentar com vocês. Aqui fala assim, olha, disse Deus, no verso 3, haja luz e houve luz. E diz o verso 4, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Interessante. Você percebeu uma coisa aqui? Aqui diz que o primeiro dia, a primeira coisa que Deus cria é a luz. Se ele cria a luz, é porque não havia luz, ok? Concorda comigo? Então o que havia era trevas, certo? Deus chama a parte de luz, a parte clara, ele chama de quê? De, isso mesmo, dia. E a parte de trevas, a parte escura, ele chamou o quê? Fala aí, fala aí. Isso mesmo, ele chamou de noite. Então, ou seja, quando Deus cria o dia, porque a noite já existia. Porque você lembra quando nós lemos no verso 2 que havia trevas sobre a face do abismo. Deus chamou as trevas de noite. Então havia noite. Deus cria o dia, Deus cria a luz. Deus cria com o poder da sua palavra. Ele disse, aqui disse, e disse Deus, haja luz, e houve luz, a luz apareceu. Um outro detalhe que eu gostaria de ver com você é porque mais para frente, num outro estudo que a gente vai fazer, isso vai ser importante. Mas entenda só, aqui diz no final do verso 5, diz assim, houve tarde e manhã do primeiro dia. Ué, por que Deus usa essa forma quando escreveu houve tarde e manhã do primeiro dia? É interessante que nós contamos que no nosso 24 horas do dia, a gente conta primeiro dia, depois a noite, né? Biblicamente não. Se você analisar, analise comigo, o que existia primeiro? O que existia primeiro não era a noite? Porque Deus criou o dia depois, Deus chamou a parte escura de noite, então o que existia primeiro era a noite. Então, nas 24 horas do dia, biblicamente, o que vem primeiro é a noite. Certo? Agora, que hora que começa a noite? Fala para mim. Meia-noite? Não, meia-noite não começa. Meia-noite já faz, bastante tempo que está escuro. A noite começa no pôr do sol. Por isso que ele fala assim, cada um dos dias ele fala, houve tarde e manhã do primeiro dia, tarde e manhã do segundo dia, porque a mudança do dia é ali no pôr do sol, porque a hora que se põe o sol, começa a noite. Concorda? Então ali começa a noite. Então, as 24 horas do dia começa pela noite, biblicamente. E começa na hora do pôr do sol. Por isso que lá no capítulo 3, do verso 8 até o 10, quando a Bíblia apresenta aqui no Gênesis, que Deus vai conversar com o homem, ele fala assim, que na viração do dia, ele foi lá conversar com Adão. A viração do dia era o pôr do sol, era o momento que virava o dia para o outro. Ok? Até aí? Beleza. Queridos, então é assim, olha, Deus criou todas essas coisas. Quando você vai lá em Salmos, no capítulo 19, pega aí, capítulo 19, o verso 1, diz assim, olha, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, ou seja, as obras das mãos de Deus. Então ele está mostrando que na própria natureza nós sentimos a presença de Deus. Quando nós olhamos tudo isso, o que nós vemos? Veja só, é interessante que quando eu estou em meio à natureza, parece que nós nos sentimos mais próximos de Deus. É verdade ou não é? Quando nós estamos ali em meio à natureza, você já esteve num lugar longe da cidade, onde tudo está apagado, aquele céu maravilhoso? Aquelas estrelas brilhando? Então, veja só, quando você vê tudo aquilo, você se sente tão pequeno, você vê a grandeza de Deus. Sabe? Por que Deus criou? Para que Deus criou a terra?
Lá em Isaías 45:18, diz que Deus não criou a terra para que ela fosse vazia, mas para que ela fosse habitada. Por que habitada? Para que nós vivêssemos em sociedade, para que nós vivêssemos bem, para que nós vivêssemos, pudéssemos ter essa ligação, né? Nós pudéssemos ter essa interação, melhor dizendo, para que nós pudéssemos ter essa interação. Deus criou o homem para que ele vivesse em sociedade. E eu queria ler uma última passagem essa noite. Veja só, encontra-se em Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, está ali encostadinho o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Malaquias no capítulo 2, verso 10. É interessante que diz assim, olha só, capítulo 2, verso 10, diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros? Impressionante, né? Então aqui fala, não temos todos nós o mesmo Pai. Queridos, é por isso que eu tenho que respeitar você. É por isso que eu tenho que respeitar a sua opinião. Você pensa diferente de mim? Não tem problema. Esse é um direito que você tem. Se você pensa diferente de mim, eu tenho que respeitar, porque Deus nos criou assim, Ele deu a liberdade de cada um escolher, Ele deu a liberdade de se expressar, desde que haja respeito entre nós. Tanto que a pergunta é por que seremos desleais uns para com os outros? Queridos, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que eu conheço. Um Deus que quer a união. É por isso que eu amo essa irmandade do motociclismo, sabia? Porque eu vou falar para você, é maravilhoso. Por que nós não podemos nos chamar de irmãos? Porque eu conheço você hoje, e eu posso te chamar de irmão porque você está disposto a compartilhar comigo aquilo que você tem. Não é maravilhoso isso? Sabe? Nós temos que estar coração aberto, amar o nosso irmão, estar disposto a ajudar sem pensar em lucro, sem pensar em benefício. Esse é o nosso Deus. Esse é o inventor. Assim como nós temos o nosso inventor aqui, da moto, nós temos o inventor de todo esse universo, o inventor do ser humano. Sabe? Queridos, veja só. Deus é maravilhoso e quer essa união entre nós, e quer essa irmandade. E é isso que eu peço para você. Não quer você compartilhar, porque aqui a palavra de Deus diz, não temos todos nós o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, nós somos irmãos. Nós somos irmãos, tá certo? Então, eu não conheço você pessoalmente, mas, sabe, é gostoso quando você entra aqui e a gente pode se conversar, falar de onde das viagens que a gente fez, e sabe, saber que temos um Deus que cuida de nós, que cuida de tudo isso, que nos proporcionou esse encontro hoje aqui. Eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida, para que nós possamos continuar nessa história bonita, nessa irmandade do motociclismo. E se você pensa diferente de mim, se eu penso diferente de você, isso não deve interferir na nossa amizade e no nosso relacionamento. Tá certo? Então, esse é o inventor principal, o inventor mestre, o engenheiro. E eu gostaria de pedir que ele abençoasse nossas vidas. Posso? Então, feche os olhos, ore comigo. Pai querido, obrigado por essa oportunidade de podermos conversar, mesmo estando longe, podendo estar perto, conversar um com o outro. Pai querido, abençoe esse nosso irmão que está do outro lado aqui da tela, que as tuas bênçãos recaiam sobre ele. Se as suas bênçãos recaiam sobre os seus familiares, abençoe cada um que por aqui passou, abençoe cada um de nossos irmãos, mesmo aquele que pensa diferente de mim, nós somos irmãos, eu tenho que respeitar. E, Pai, que nós possamos compreender que é o Senhor que nos mantém e que nos dá vida. Agradecemos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma boa noite para você. Eu quero convidar você ao seguinte, terça e quinta às 20 horas nós estamos juntos. Nós vamos conversar sobre moto. Nós conversamos, o primeiro foi sobre Rota 66. Hoje, o inventor.
E terça-feira, às 20 horas, nós vamos estar falando sobre liberdade. É o que o motociclista busca, não é? Liberdade? Vamos falar sobre isso. Beleza? Amigão, meu irmão, um abraço para você, um abraço Cláudio, um abraço Noril, um abraço Weber, abraço para o Valmir, um abraço para o Fábio, Jebson, sabe? Para o José Eduardo, para todos aí, o Felipe, o Lubes, abração para você. Deus te abençoe. Estamos juntos. Na próxima terça-feira, às 20 horas, estamos juntos falando sobre liberdade. É a nossa meta, beleza? Abração, fique com Deus, uma boa noite e até a semana que vem. Tchau, tchau.